Como é que chama? Sacocheio.tv. Sacocheio.tv. Eu acabei de voltar lá do... Como eu disse no início do podcast, acabei de voltar do My Fucking Comedy Club. Eu fiz show na tradicional noite de comédia. Pra quem não conhece... Pra quem não mora em São Paulo, pra quem mora... É uma noite de elenco. Acho que tem uns 12 ou 13 comediantes por noite. Cada um faz 5 minutos. Dá 1 hora de show, mais ou menos. E é bem legal porque vai rotacionando, né? Entra um, sai, entra outro, sai, entra outro, sai. Bem rápido, 5 minutos pra cada um. Então, os comediantes têm que ser bem direto ao ponto, rápido. Tem que vir com a piada de uma vez por todas. E a plateia normalmente se diverte bastante porque tem um ritmo bem legal. Eu sempre faço nesse show, normalmente nas quartas-feiras. Esse mês, especialmente, foi nas sextas. E essa foi a primeira semana da minha carreira de 1 ano e meio de comédia que eu fiz 2 shows bons e o show não era meu, porque é muito fácil você ir bem no seu show, porque as pessoas já gostam, tem um nível de tolerância bem maior pros teus erros, pros teus assuntos, então elas estão bem mais abertas. Agora, para público que não é o meu, sempre foi um grande desafio para mim, e era um grande monstro que eu tinha na minha cabeça, era um grande desafio, era um negócio que eu tinha medo, e esse ano eu comecei a me expor para outras plateias, eu comecei a ir nessas noites de elenco, que ninguém vai para me ver, eu nem digo que eu vou estar nesse lugar normalmente, e é uma galera que tá lá pra ver comédia, eles não querem saber quem você é, eles querem ver comédia. E desde que eu comecei a fazer esses shows, eu apanhei muito, cara. Porra, eu apanhei muito. Eu acho que eu falei aqui as vezes que eu fui mal. Eu fui mal várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. E essa semana do dia 23 de junho de 2023 foi a primeira vez que os meus 2 shows no meio de semana eu fui bem e não só fui bem, eu sinto que eu fui muito bem. Eu sinto algo que eu não sentia normalmente. Então, cara, sabe o que eu tô impressionado? Eu tô impressionado com a minha evolução. E não é nem minha evolução, é a capacidade do ser humano de evoluir. Cara, o ser humano é uma máquina inacreditável, cara. Cara, é uma máquina inacreditável o ser humano. Tem um conjunto de regras e princípios que, se você seguir, não tem como você não ficar melhor numa coisa X ou Y. Não tem como. É impossível. Claro, se você tiver com a mente no lugar e você tiver humilde o suficiente pra entender que você não tá nem perto do que você acha, não tá nem perto do seu potencial, e que você tá indo para essas experiências para tomar no cu. Eu acho que esse é um dos princípios que eu sabia, mas eu nunca tinha colocado em prática. E eu comecei a colocar em prática. Eu meio que mudei a minha visão sobre fazer show. Eu comecei a ter uma outra abordagem. Eu comecei a curtir e mal. Eu comecei a ir com esse objetivo para esses shows. Eu saio de casa pensando, eu tô indo lá para me fuder, para ir mal, para sentir isso, para tomar no cu. Eu tô fazendo isso constantemente há alguns meses. E se expor ao fracasso e absorver o fracasso e não se importar com o fracasso e curtir o fracasso é um desses princípios, cara, que não tem como, cara. Se você entender que o fracasso faz parte, que ele é legal, que ele é teu amigo, que você tem que mergulhar no fracasso de propósito, se você fizer isso constantemente com a mente humilde pra observar o fracasso, ver como que o seu corpo se sentiu, e na semana seguinte ir de novo, e de novo, e de novo, não tem como, cara. Vai chegar uma hora que você vai mandar bem. Não tem qualquer coisa que você imaginar na sua vida aí. Qualquer coisa. É impossível. A tua mente é mágica, cara. Cara, literalmente todo ser humano tem um mágico dentro da cachola. Todo ser humano. Porque parece mágica. Como que eu me exponho ao fracasso, ao erro, ao negócio que me dá diarreia, ao negócio que aumenta o batimento do meu coração? Como que, se eu me expor a isso,
constantemente, semana a semana, daqui 1 ano, eu vou estar bom nesse negócio que eu me expus. Cara, isso é uma mágica. Cara, isso é mágica. Você pode me explicar o processo, você pode me explicar que tem um neuroquímico que não sei o que acontece, e aí tem a parte do cérebro pré-frontal que interage com não sei o que, e aí as conexões ficam mais fortes conforme você se expõe àquela experiência. Você pode me explicar tudo isso, cara, mas você não vai me explicar por que isso acontece. E isso é mágica. O seu cérebro é uma máquina de fazer magia. Basta você colocar ele nos lugares, basta você calar a vozinha da ansiedade que quer ir bem, eu quero ir no show e ir bem, eu quero chegar lá e fazer todo mundo rir, eu quero ser bem sucedido, eu quero fazer tudo perfeito. Se você calar essa parte da mente que tá querendo esse sucesso, essa coisa certa que, sabe? Não sei se é o ego, não é? Mas se você conseguir calar essa parte do cérebro e falar, cara, eu tô indo pra fracassar, eu tô indo pra ir mal, eu tô indo pra curtir os olhares de desaprovação, de nojo, pra curtir o silêncio depois que eu fizer a piada que eu achei que ia ser engraçada, eu tô indo pra isso. Faz isso frequentemente na sua área. Pega o que eu tô falando e traduz pra sua própria área. Não tem como, cara. E então, aí eu comecei a me expor a esses shows porque eu tava fazendo só o meu solo, né? Desde que eu comecei a fazer stand-up, eu só faço o meu show solo, que nem é um show, porque eu inverti a ordem do negócio. A ordem certa é você começa a fazer show pequeno em comedy club, você pede open mic, você faz 5 minutos aqui, 5 minutos ali, você começa a gerar confiança, aí 5 anos depois você já tá indo muito bem nesses shows de elenco, você já tá fazendo alguns headlines aqui e ali, e depois de 10 anos você faz seu solo. Eu fiz ao contrário, eu comecei com solo porque graças a Deus eu tinha audiência do podcast, então eu não precisei esperar eu conseguir vir pra São Paulo e me inserir na cena e começar devagarinho. Eu pude cortar esse caminho, pegar um atalho solo, 1 hora. Foda-se. 2019, Brasília, 1 hora no palco. Vai lá e foda-se. E era uma bosta o show. Era um lixo. Mas é o que eu tinha. E assim, aprendi algumas coisas, mas o ponto é, quando você faz um solo de 1 hora, sendo você experiente ou não, você tem muito tempo. Você tem tempo pra relaxar, pra tomar água no palco, pra pensar na próxima piada, pra construir a história toda até chegar no ponto. Quando você faz show de 5 minutos de elenco, você tem que estar com as frases. Uma frase aqui, uma frase ali, uma frase aqui, uma frase ali, pum, 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 tem que ter risada, e você vai embora. E eu não sabia fazer isso, porque até então eu era meio que um outsider na cena da comédia. Eu fazia o meu negócio, o meu solo, não conhecia ninguém, não tinha acesso aos comediantes, aos comedy club, e aí conforme eu fui me inserindo nessa cena aqui em São Paulo, fui conhecendo o pessoal, fui conhecendo os outros comediantes, eu comecei a ter essas oportunidades de fazer esses shows fora da minha bolha. E aí, isso pra mim foi o momento que as coisas começaram a mudar. E isso que eu tava falando, pra mim é impressionante o quanto a minha performance mudou só de começar a fazer shows durante a semana em noites aleatórias para públicos aleatórios. 5 minutos. 5 minutos. 2 vezes por semana e o meu solo no fim de semana. É impressionante, cara. E tem outra coisa que é interessante também. Eu fiz show em Curitiba esse mês e o show foi bem ruim. Não por causa do público, por causa de mim. Eu tava sem timing, eu tava devagar, eu tava relapso. E sabe por quê? Porque naquela semana eu não tinha feito esses shows na semana. Entendeu? Eu fiz show em BH num sábado. E aí não fiz mais nenhum show. E no sábado seguinte eu fui pra Curitiba. Sexta. Então eu passei uma semana inteira sem subir num palco. E a diferença, cara, o teu cérebro, ele pifa, parece. Parece que ele não tá mais afiado, sabe? É estranho. E aí, quando eu voltei do show de Curitiba, eu pensei, cara, eu nunca mais posso não fazer show durante a semana. E eu preciso conseguir, inclusive, mais shows.
Você tem que se expor a esse negócio. E eu comparando eu comigo mesmo, que esse é um dos outros princípios dessa mágica cerebral que todo mundo carrega, esse é o outro princípio. É exposição constante, curtir o fracasso e se comparar com você mesmo. Esse último parece ser clichê pra caralho, mas é verdade. E digo mais, se inspirar com outras pessoas. É um outro princípio também. Quando eu vou num show e tem alguém indo muito bem, a tua tendência como comediante, ou se você é um advogado, ver outro advogado, se você é um engenheiro, ver outro engenheiro, a sua tendência é ficar com um pouco de raiva do cara que tá indo bem, que tá destruindo, que tá fazendo todo mundo rir. Essa é a tendência. E aí você começa, inclusive, a achar desculpas. Ah, também, mas com esse texto aí, falando sobre essa bobagem aí, qualquer um consegue. Você começa a criar essas coisas na cabeça. E eu percebi também que eu tenho que fazer um exercício mental interno pra ignorar essa voz e me inspirar. Porque querendo ou não, a pessoa tá fazendo a parada. É um ser humano que pensou, criou, subiu no palco e tá fazendo. Alguma coisa ela tá causando ali que você pode aprender e se inspirar. O que eu tô falando, cara? Virei coach de repente. Mas é que eu voltei agora do show. Eu tô muito feliz com a minha performance. E eu fiz show terça essa semana e sexta agora, né? Que é pouco pra mim, é pouco. Eu devia estar fazendo mais e eu vou dar um jeito de conseguir fazer mais shows durante a semana. Porque eu percebi a evolução, cara, que eu tive. Eu tô muito contente. Se eu vejo eu mesmo 2 meses atrás e eu vejo agora. Eu fico, caralho, porra, que foda. Eu não me via fazendo o que eu faço hoje no palco há 2 meses. Sabe, o conforto, a confiança e tal. Terça-feira dessa semana, especialmente, foi muito importante porque eu subi no palco, fiz uma piada, nada. Fiz a segunda, nada. Fiz a terceira, nada. Fiz a quarta, nada. Não é nada, mas sabe? Risada meio... Não é... Risada boa quando a plateia tá destravada, sabe? E sai. Mas ficou meio aquela risada meio xoxa, assim. E eu fiz um negócio nesse show que eu nunca tinha feito antes. Então, basicamente, eu consegui reconquistar a plateia. E isso é uma coisa muito difícil. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Eu não sabia como sair de situações ruins no palco. E eu aprendi a fazer. Não aprendi, eu consegui fazer uma vez, né? Agora eu tenho que continuar. Mas essa foi a situação que aconteceu nessa terça-feira. Eu subi no palco, eu ia fazer 5 minutos. Eu fiz 2 minutos e meio de bosta. A plateia não me comprou, não gostou de mim. Tava ruim demais, eu tava falhando. E não é nenhuma decisão consciente que você não percebe que você tá fazendo isso, mas eu fiz um negócio no palco que eu consegui acessar o presente ou o momento, não sei. Porque normalmente quando você tá no palco, você tem a tendência de... Você já sobe no palco com uma imagem de como que as coisas deveriam ser, como que elas vão acontecer, e você tenta chegar nesse lugar. Então você nunca tá no presente, você tá falando as coisas que tá falando, mas você tá pensando em como as coisas deveriam estar. Então você fica correndo atrás desse futuro hipotético que não tá se confirmando no presente, e quanto mais você corre atrás desse futuro hipotético, pior fica o presente. Vocês dá pra entender? E aí quando você assume, é mágico, quando você assume o momento, quando você aponta pro momento, parece que esse vidro que tá te separando do momento, ele quebra. E aí você acessa um lugar que é incrível. E eu fiz isso, então foi 2 minutos e meio de bosta. Aí eu fiz esse negócio, essa mágica, eu tomei uma atitude muito rápida no palco, eu conquistei a plateia de uma maneira, cara, que foi incrível. Foi incrível. E depois foi 2 minutos e meio de destruição, de risada muito alta,
todo mundo comprando as ideias e sair do palco com aquele aplauso forte, sabe? Que sai uns no fundo. Isso foi terça. Então eu fiquei muito feliz com isso. E aí, hoje, sexta-feira, eu sempre fico muito nervoso antes de entrar no palco, independentemente seja o meu solo ou não. Aí eu tava lá, né, naquele nervosismo de sempre. A pessoa me chamou no palco, eu subi. E eu não sei o que aconteceu na minha cabeça nas últimas semanas, mas eu tô conseguindo acessar um lugar que é o que eu quero continuar acessando, entendeu? Eu sinto assim, eu tô 5%. Eu tô 5% perto do que eu quero. Entendeu? 5%, não é nada. Mas esses 6 meses de 2023 eu sinto que eu andei 5% em direção ao que eu quero, ao que eu imagino e ao que eu sei que eu posso. E aí hoje foi bom pra caralho também, porque é engraçado quando você tá tentando evoluir numa arte ou em alguma coisa, porque enquanto você tá atuando ali, ou executando aquela coisa, você tem alguns relances na mente de caralho, é isso, é assim que eu quero. E aí você meio que volta pro seu antigo eu. Aí você repete velhos hábitos, velhos erros, que no meu caso do stand-up é entonação de voz, jeito de interagir. Você começa a voltar para aquele seu eu antigo que você não tá satisfeito, e aí você acessa de novo um pouquinho. É como se entrasse uma luz num buraco assim. Tipo, imagina que você tá dentro de uma casa de madeira toda fechada. E de vez em quando abre um buraco na parede e entra uma luz. Você fica, caralho, é isso? Só que aí você perde aquela luz, você continua, você volta pra aquela escuridão e tal. E daqui a pouco surge uma luz e você fica, porra, é essa luz aqui, é isso que eu quero. E aí daqui a pouco ela some de novo. Então eu tenho essa sensação às vezes quando eu tô no palco. Às vezes eu faço algo que eu penso, puta, é por esse caminho. É isso aqui. Eu não tô falando do material em si, eu tô falando da execução, da vibe, do jeito que eu tô falando, da movimentação, da entrega. Eu fico, caralho, é assim. E aí aquela luz vai embora e você meio que volta pra quem você era antes. E hoje eu senti mais dessas luzes, entendeu? E bicho, hoje foi foda também, cara. Hoje foi foda. Tudo que eu falei entrou. Tudo que eu falei foi... Deu aplauso. E eu não... Cara, o ponto é... Bicho, eu sou... Eu não... Não é essa frase. Eu ia falar, eu não sou esse cara, mas eu sou esse cara também. Mas o ponto é... Eu nunca consegui isso. Tá entendendo? Eu nunca consegui isso. Quantas vezes eu vim aqui no podcast e já falei que o show foi uma bosta, que foi horrível, que ninguém riu. Eu já falei várias vezes. Então, tipo, eu não... Isso é uma coisa natural em mim. Eu acho que eu tô falando isso pra te mostrar que dá, cara. Dá, se você se expor ao negócio, se você fizer com constância, se você não se deixar abalar com o erro, com o fracasso, com a sensação ruim de ter feito algo ruim, se você calar a sua voz que criou um cenário perfeito de como as coisas deveriam ser, se você calar essa merda e curtir o fracasso. O que eu tô dizendo é, cara, se até um cara como eu, que sou extremamente introvertido, que tenho muito pânico, não é pânico, mas eu tenho medo de estar em público, que tenho dificuldade para ter conversas e sociabilizar, porque estar no palco é sociabilizar. Você tá no palco, você tá sociabilizando, você é o cara da festa, você é o cara com o microfone na mão e você tá gerindo a vibe de todo mundo. Basicamente isso. Então, assim, eu não sou um cara extrovertido, eu não sou o cara que tá no churrasco e tá conversando e puxando papo, contando história. Eu sou o cara que se você me ver numa festa, eu vou estar meio que num canto, assim, eu vou estar se eu estiver num churrasco, eu vou estar num cantinho ali, meio que em silêncio, olhando pro chão. Esse sou eu. Então, se você vê um cara com as minhas características,
E você pensa, pô, esse cara nunca vai... Eu pensava isso de mim. Esse cara nunca vai conseguir subir num palco e fazer todo mundo rir durante 5 minutos. E uma risada a cada 30 segundos ou a cada minuto, ele não vai conseguir fazer isso. E dá, cara. É só se expor ao negócio. É só lidar bem com o fracasso e não criar um cenário perfeito na sua mente. Dá pra fazer. Dá pra fazer. E hoje eu tô nessa vibe porque eu tô otimista, porque eu consegui ir bem, porque eu tô com outra visão. Pode ser que semana que vem eu vá mal num show e eu me abale de novo, mas independentemente disso, eu vou continuar fazendo, entendeu? E é louco, cara. É louco como a vida funciona, assim. Então, às vezes você conta pra você histórias na sua mente de, eu contei muito essa história pra mim mesmo. Eu sou introvertido, eu não sei conversar, eu não... Stand-up não é pra mim porque eu não sou um cara de conversar e pra ser um bom cara no palco você tem que ser naturalmente sociável e extrovertido e conversador e saber dialogar. Eu contava essa história pra mim. Só que nada bate disciplina e consistência. Nada. Você pode ser o que você quiser ser. Você pode ser o cara mais medroso pra falar em público, mais tímido, mais fechado. Se toda semana você subir num palco, pegar o microfone na mão e falar durante 5 minutos, você volta pra casa e na semana seguinte você faz de novo. Você volta pra casa e você faz isso de novo na semana seguinte. Em 10 anos, você vai dominar aquele caralho mesmo que aquilo não faça parte da sua, entre aspas, personalidade. Enfim, cara, eu gosto de compartilhar isso porque eu me considero um cara no meio da jornada. E basicamente você acompanha essa jornada aqui porque felizmente eu trabalho com podcast, eu trabalho com histórias, eu trabalho com entretenimento e eu conto coisas e é isso que eu faço da minha vida. Então você pode acompanhar isso quase como se fosse um reality show, sei lá. O que é uma coisa muito boa. Porque eu, como comediante stand-up, eu tenho 1 ano e meio de carreira. É isso que eu dou pra mim mesmo. Porque eu fiz show 2013. Já há 10 anos fiz. Eu fiz 2 vezes. Eu não considero carreira ainda, entendeu? 2014 eu fiz 1 vez. 2017 eu fiz 3 vezes. 2018 eu fiz 4 ou 5. 2019 eu devo ter feito 8 vezes. Isso não é nada. Isso não é absolutamente nada. Imagina que você vai tirar sua CNH pra aprender a dirigir carro e você dirige 1 vez em 2013. Aliás, 2 vezes em 2013, 1 vez em 2014. Aí você fica 15, 16 sem fazer, sem andar de carro. E em 2017 você dirige 3 vezes. Em 2018 você dirige 5. Em 2019 você dirige 8 vezes no ano. Imagina isso. Você ia saber dirigir? Não. E cada período de tempo que você fica sem dirigir, você perde praticamente toda... Nunca é toda, mas você perde praticamente toda a experiência que você teve. Então, tipo assim, eu não considero eu não considero que antes de 2021 eu como um comediante. Eu era um cara que queria ser muito e fazia comédia em podcast, que é bem diferente de stand-up. Então, no podcast você pode simplesmente falar uma premissa, não precisa ter uma punchline, você pode só ter uma conversa engraçada com alguém, você pode ter uma premissa engraçada, você pode ser só um ponto de vista engraçado, ou só um jeito engraçado. Não necessariamente isso é stand-up, entendeu? Então eu considero que eu faço stand-up, que eu sou um comediante há 1 ano e meio, que é quando eu comecei a fazer semanalmente. Esse é o cálculo que eu faço na minha cabeça. A partir do momento que eu comecei a fazer semanalmente, eu me tornei um comediante, ou pelo menos um amador, não um profissional, um comediante amador. E é a partir daí que eu começo a contar a minha carreira. Então, eu tenho 1 ano e meio e é isso que eu me apego, é isso que eu esse é o período que eu avalio e eu sinto que eu tô evoluindo e eu sinto que para 1 ano e meio eu tô bem, eu tô com a cabeça no lugar, eu tô fazendo o que é certo. E eu anseio ver como é que eu vou estar em 10 anos. Esse é o período que eu me dou. 2033. Em 2033, eu vou estar bom.
Você pode anotar isso. Se, obviamente, a comédia não acabar no Brasil, né? Porque do jeito que tá, não sei. Mas se não tiver um estado de exceção, se não tiver perseguição política, ditadura, se a gente tiver... A gente não tem, mas se a gente tiver, no mínimo, essa liberdade que a gente tem hoje, porque, tipo assim, hoje, pelo menos, eu posso ir no Comedy Club e falar bosta. Eu não posso postar na internet, que aí vai dar merda. Sim, eu concordo, mas assim, tá entendendo o que eu tô falando? Uma ditadura é ditadura mesmo é quando fechar a Comedy Club, quando não puder mais fazer show, quando tiver fiscal do governo pra impedir que stand-up aconteça, quando tiver fiscal do governo dentro do Comedy Club vendo se você tá falando a palavra errada. Aí isso é censura, mas assim, do jeito que tá agora, tá um clima ruim, mas assim, tem liberdade de ir ali no bar fazer as piadas. Isso tem a liberdade. Tomara que continue assim. Se continuar assim, eu tenho certeza absoluta que em 2033 eu vou tá bom. Em 2033 eu vou tá foda no nível que eu quero chegar. Eu tenho certeza absoluta, cara. Cara, é daquelas coisas que parece que é Deus te falando, porque esse número 10 anos começou a aparecer na minha mente recentemente. E eu escuto essa voz dizendo, cara, 10 anos. 10 anos. Cala a boca, vai lá, faz o show e espera. Faz isso durante 10 anos. Faz isso durante 10 anos. Sempre que eu penso, que obviamente sempre passa na minha cabeça, sempre que eu tenho um show, eu sinto a voz da minha cabeça falando, fica em casa hoje. Não vai nada, não vai fazer diferença nenhuma você ir nesse show ou não. E aí vem a mente da minha cabeça e fala, cara, vai pra fracassar. Que isso é importante também, cara. Quando eu sinto medo de fazer o show, que eu sinto sempre, eu começo a ouvir a voz na cabeça falando, cara, não vai hoje, não vai fazer diferença esse show, não é esse show específico que vai fazer você ficar bom. Fica em casa, vê um Netflix aí, joga um videogame, fica de boa. Eu sei que isso vem do meu medo de que o show não seja como eu queria que ele fosse. Então eu começo a pensar, puta, e se ninguém ri? E se for uma merda? E se as minhas piadas não entrarem? E se as minhas piadas forem muito ruins, eu tô me iludindo que elas são boas e vou chegar lá, todo mundo vai me vaiar, vai vomitar na minha cara e vão me odiar e eu vou embora mal pra caralho. Todo esse cenário passa na minha cabeça e isso tem como consequência uma voz na minha cabeça dizendo, fica em casa. Pula esse show aí, não vai dar nada. E aí eu mudo a minha visão do show. Eu penso, não, você vai lá pra ir mal. É por isso que você vai lá. Você vai lá pra ir mal. Esse é o teu objetivo. Aí eu saio de casa, eu consigo sair de casa, porque eu tô indo pra fracassar. É muito mais fácil quando você pensa isso do que quando você cria esse grande cenário de como tem que ser perfeito, tem que ser bom. E aí ao mesmo tempo somente diz, e se não for bom? Aí você paralisa e você não vai, você fica em casa. Você não faz a coisa que você queria fazer. Então eu comecei a mudar o ângulo e eu comecei a falar pra mim mesmo. Cara, você vai lá pra curtir o fracasso, bicho. Você vai lá pra ir mal. Você vai lá pra ser vaiado. Seu objetivo é ser vaiado. Não, obviamente não é, mas... Você vai lá pra curtir isso mesmo. É pra isso que você tá indo. Aí eu vou. Aí eu consigo sair de casa e eu fico pensando, daqui a 10 anos. 10 anos. Se eu continuar fazendo isso, se eu continuar nessa pegada, se eu continuar fazendo 5 minutos durante a semana para as pessoas que não me conhecem, se eu continuar encarando o fracasso, o erro, eu tenho certeza. Porque eu já tive um pequeno exemplo de como eu evoluí nesses meses agora, nesses últimos meses, o quanto eu cresci só de fazer esses shows durante a semana. Eu tenho uma pequena amostra, e eu penso, cara, 10 anos disso, cara, me dá 10 anos disso, eu fico pedindo pra vida não me tirar isso que eu tenho hoje. Eu peço, por favor, não tira isso que eu tenho hoje, não acaba com tudo, me mantenha nessa, porque 10 anos é bastante tempo, mas eu sei que se eu continuar fazendo isso durante 10 anos, eu vou ficar bom, é inevitável, não tem como não.